Olá, pessoal. Então, hoje vamos falar aí a formação e evolução da rede urbana brasileira. Vamos entender como que se deu essa evolução. Então, eu vou partir aqui do século XVI, né? Então, do século XVI até o século XIX, o nosso espaço geográfico era natural. Por quê? Porque a natureza que determinava como que se dava essas relações sociais. Então, tudo que era desenvolvido nesse território, a natureza que prevalecia, né? Se a gente pega do século XIX para cá, teremos mudanças. Por exemplo, se eu pego de 1888, fim da escravidão. Então a relação de trabalho muda, porque do século XVI até o século XIX, a relação de trabalho escrava, né? É, de 1888 para frente, a relação de trabalho será remunerada, assalariada. Logo, teremos aí uma grande quantidade de imigrantes chegando, principalmente da Europa e da Ásia. Então, essas pessoas que estão chegando aqui no território chegam com técnicas que eles adquiriram no país de origem. Logo, usando essas técnicas, eles estarão transformando esse espaço. Portanto, esse espaço sai de natural para um espaço técnico. E essas técnicas que vai possibilitar transformar a natureza para fazer a indústria. Então, logo estaremos mudando toda essa relação homem-natureza. Então, essa industrialização aqui no século XX se dá por quê? Porque essa indústria está sobrepondo ao meio natural que até então era a forma econômica desse território. Então, quando essa relação indústria-produção sobrepõe a economia, quando essa indústria é significativa nesse espaço, logo é visível aí o processo de industrialização. Então a industrialização é isso, quando ela sobrepõe, quando ela se torna protagonista em tudo que está acontecendo nesse espaço. Então, como já trabalhamos aí nas aulas anteriores, existe uma concentração de terra muito grande no território brasileiro, que também é histórico, né? Portanto, quando muda essa relação de trabalho, esse cidadão se torna livre, ele não tem terra, né? Esse imigrante que está chegando e também não tem dinheiro para aquisição de terra, ele terá que se deslocar desse lugar, porque não tem mais espaço para ele ganhar recurso para ele ter aí uma vida digna. Então, quem vai ser atrativo para ele é a cidade, é onde tem a indústria, é onde tem emprego, né? Então teremos um deslocamento muito grande de pessoas saindo do campo e indo para a cidade. Logo, esse deslocamento tem um nome: êxodo rural. Como tudo está sendo mudado, novas relações de trabalho, novas técnicas, vários elementos culturais estarão aparecendo aí. Por exemplo, essa cidade está tendo uma concentração muito grande de pessoas. Logo, tem que arrumar jeito para suprir essa necessidade. E o prédio é uma solução. Você utiliza pouco espaço e consegue aí resolver essa questão aí para essa população. Século XX, o meio de transporte automóvel, logo precisa desenvolver outro elemento cultural, que é a estrada. Então esse desenvolvimento que está ocorrendo
por conta da industrialização e essa concentração de pessoas num dado território, obriga ao desenvolvimento desses elementos culturais, que vai desenvolver a urbanização. Então, a urbanização é o desenvolvimento dessas técnicas, desses elementos culturais nesse espaço geográfico. Então, esse espaço que até então era rural, com culturas do campo, vai se transformar em espaço urbano, com cultura da cidade, né? Aqui nós teremos prédios, shopping center, ruas com asfalto, iluminadas. Então, esses elementos culturais que vai dar essa característica de espaço urbano. E isso é urbanizar aí um território. No final do século XX, essas técnicas estão mudando, né? As pessoas estão desenvolvendo novas técnicas. E aqui nós temos uma técnica informacional, que é por meio de um computador, de um celular, de um satélite, da internet, mandar essas informações de uma forma remota. E isso tudo vai mudar a hierarquia urbana. Por exemplo, no passado, para ter uma comunicação da vila com a cidade local, não era tão simples, né? Daqui, com o centro regional, também não era tão simples. Por quê? Porque era limitado essa forma de se comunicar. Com as novas técnicas informacionais, é muito fácil hoje ter uma comunicação da vila direto com a metrópole, ou dessa metrópole com a vila, porque eles estão interligados por meio desses elementos culturais que eles desenvolveram, que são informacionais. E por que essa metrópole nacional ela é tão importante? Porque é aqui que exerce a relação econômica forte, é aqui que exerce a relação política, a relação cultural, aqui que exerce essa relação de poder. Então, São Paulo, ela entra nessa ideia de metrópole nacional, né? Porque São Paulo exerce essa relação econômica, essa relação política, essa relação cultural. Então, ela tem essa importância. Então, com o desenvolvimento dessa metrópole, esse espaço que fica cada vez mais escasso, essas pessoas estão se deslocando para o entorno. E nesse entorno estará surgindo as cidades satélites da metrópole, né? Por exemplo, Guarulhos, Osasco, Embu, Santo André. Então, esse desenvolvimento nessas cidades satélites obriga a desenvolver aí as regiões metropolitanas, por conta das demandas de transporte, por conta das demandas do sistema de saúde. Mas como que se dá essa região metropolitana? Como eu havia dito, essa pessoa que vê que esse espaço está ficando pequeno, não está tendo recurso para aquisição de um terreno, vai comprar aqui no entorno. Então, às vezes, essa pessoa mora em Guarulhos, mas ela trabalha em São Paulo. Às vezes, essa pessoa mora no Embu e trabalha em São Paulo. Então, esse processo migratório é chamado de processo migratório pendular. Por quê? Porque essas regiões geralmente são regiões dormitórios, que a pessoa só usa para dormir, mas trabalha na metrópole. E isso é muito frequente nessas regiões metropolitanas. E isso se dá por meio de conurbação. O que é conurbação? É quando uma cidade ela já está totalmente junta à outra. Que é o caso aqui de Embu das Artes. Às vezes nós estamos em São Paulo, adentramos em Embu das Artes e nem percebemos. Nós estamos em São Paulo, adentramos a Guarulhos e nem percebemos. Então, essa
junção, essa fusão é chamada de conurbação. Isso acontece na maioria das regiões metropolitanas. Por exemplo, eu peguei aqui Campinas, que também é uma metrópole, e tem as suas regiões metropolitanas aqui. Isso também tem essa fusão e esse processo de conurbação. Então, quando eu pego duas metrópoles, eu estou pegando aqui, ó, uma metrópole que é São Paulo e outra metrópole que é o Rio de Janeiro. Quando eu tenho essa fusão dessas duas metrópoles, né, logo eu tenho uma megalópole. E isso também se dá por meio do processo de conurbação, que é o quê? Essa junção de uma metrópole com a outra. Muitos teóricos falam que a Serra das Araras ainda é um obstáculo para essa ideia, mas muitos já falam que já temos aí sim uma megalópole. E isso ocorre muito nos Estados Unidos, né? Tem megalópolis perto da cidade de São Francisco, Washington, Pittsburgh. Então, lá nos Estados Unidos é mais frequente. No Japão também. E na Europa também. Aqui no Brasil, esse processo não é tão visível porque a nossa urbanização aqui demorou um pouco mais, né? Porque o nosso processo de industrialização só se deu no século XX. E o mais engraçado, né? Se deu por conta daquelas indústrias que eles não queriam na Europa, né? Que por ser poluidoras. E aqui, como as nossas leis bem mais flexíveis, os nossos políticos dando isenções aí, atrair essas empresas que lá eles não queriam, por ser poluidoras e de desenvolver um impacto ambiental muito grande. E vamos fazer nossas atividades. Qualquer dúvida, manda aí para ver se eu consigo ajudar e vamos tentar aí chegar aí à nossa excelência, né? Que é necessário chegar à excelência. E até mais.